Salve o racional superior, família racional do Brasil e do mundo. Bem, o racional superior ensina que todos nós somos porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético. E no primeiro parágrafo desta mensagem, no primeiro volume, ele já diz que a pessoa fala o que a parte racional quer, do mesmo modo que a pessoa fala o que o elétrico e magnético quer, o que o invisível quer. A meta deste vídeo é levar esclarecimento, aliás, deste áudio, para que esses esclarecimentos tirem você do obscurantismo racional. O que é o obscurantismo racional? É prestar um desserviço ao racional superior, fazendo uma péssima propaganda do conhecimento racional. Porque muitos vão para as redes sociais atacar uns aos outros. E o pior, alegarem que estão zelando pela cultura racional. Você zela por uma cultura se tornando uma autoridade, um profundo conhecedor deste conhecimento. Como? Estudando, se dedicando, como um médico faz para se formar em medicina. Ele faz um curso integral, ele fica praticamente 24 horas na universidade, à disposição do conhecimento que ele quer dominar. Isso é ensinado pelo Racional Superior já no primeiro volume. Ele dá também o exemplo de quem quer aprender a falar francês. É preciso se dedicar, é preciso estudar. Então, tem muita gente se achando. Ou seja, a pessoa acha que está fazendo uma boa propaganda, embora mesmo falando mal, está fazendo propaganda. E por quê? Porque nada embarga a cultura racional. Não é o seu péssimo comportamento que vai impedir alguém de se conhecer, porque onde chega a Força Suprema, cessa a menor. Então não é a sua inferioridade de bicho que vai impedir alguém de ler esse conhecimento, porque a pessoa vai ler porque a Força Suprema se adona dela e bota a mão na cabeça dela e diz: você vai ser um estudante. E essa mecânica está muito bem explicada no volume 287, ele explicando como a energia racional afasta o magnético, a energia magnética, e a pessoa se torna um estudante. A pessoa não quer se conhecer porque o magnético está tomando conta da cabeça, dominando a cabeça, impedindo a pessoa de querer ler o livro Universo em Desencanto. Então, a vontade de ler não é da pessoa, é a energia racional que transmite. E a vontade de não querer ler também é um Exu, é uma vontade, só que o dono é outro. É um Exu que não quer que a pessoa leia, ou seja, o feito do magnético, o invisível, o habitante da baixa atmosfera. Então, esse áudio está sendo gravado para que ele seja espalhado, de preferência viralizado, para que ele atinja o sentimento dessas pessoas que estão usando os meios de comunicação de massa para prestar um desserviço ao racional superior, falando um dos outros, atacando o livro, atacando o comportamento desse, daquele. Não vou citar nomes, porque eu estaria reproduzindo esse péssimo comportamento. Comportamento esse que já é alertado pelo racional superior na mensagem: fala o tribunal racional aos indignos. Quem é o indigno? Aquele que está com o livro nas mãos e está tendo um comportamento de bicho. Bicho é que fala desse, fala daquele, é contra esse, é inimigo daquele, é inimigo daquele outro. Enfim, é preciso que você assuma uma identidade racional, que você se identifique como tal. Afinal de contas, você pertence a uma cultura de harmonia, de paz, amor e concórdia universal, ou você é uma ferramenta do magnético no meio racional para avacalhar com a cultura racional? Embora você não possa macular aquilo que por si só já é a pureza, mas onde você vai parar com esse comportamento. Então, esse áudio é um alerta para você que está nos meios de comunicação de massa, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, enfim, em qualquer mídia social, na internet, falando mal desse, falando mal daquele. Bicho é que se procede assim. E com esse procedimento não pode voltar para o mundo racional. O racional superior explica que estar no meio não significa pertencer a ele. Por quê? Não vive como racional. O pertence, ou seja, a pessoa que pertence,
é uma experiência única, ela vive essa experiência. Então, o pertence é uma experiência única, é sua. Ninguém pode viver ela por você. Então, se você decide continuar assim como bicho, onde você vai parar? Porque você já está agindo como tal, porque você já é feito por essas energias produtoras de bicho. Então, apenas quem se identifica como pertencente do meio é que pertence ao grupo social em que está inserido. Quem é racional se identifica como tal e não com comportamentos de verdadeiros bichos irracionais. Toda cultura tem a identidade dela, que diferencia aqueles que participam da cultura dos demais. Por exemplo, a cultura religiosa, a cultura científica, a cultura islâmica, a cultura cristã, a cultura asiática, a cultura africana, a cultura americana, a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura artificial, a cultura popular, entre tantas outras formas e expressões de cultura. Agora nós temos a cultura queer, a cultura trans e tantas culturas aí. E como é que eu vou me identificar como ser racional se eu não acolho diferente? Ah, aquele livro é genérico, aquele livro é pirata. Quem age assim não entendeu o básico. A originalidade é dada pelo mundo racional. A originalidade, ela se materializou aqui em forma de assunto. O assunto racional é a imunização racional materializada em forma de assunto. Isso aconteceu quando o nosso pai ditou o livro. A partir do ditado racional, tudo é cópia. A voz do pai, gravada em fitas magnéticas que reproduzem as mensagens transmitidas pelo mundo racional, essa gravação em fitas magnéticas já é uma cópia do original. O original é ele ditando, é ele falando ao vivo e alguém anotando e a máquina gravando. A partir do momento que houve a transcrição fonética e fonológica, ou seja, a partir do momento que alguém pegou, escreveu, materializou essa fala em forma de palavras, a língua escrita é a materialização da língua falada. Então, quando alguém pegou as mensagens que o nosso pai ditou e que estavam gravadas lá em fitas magnéticas, a pessoa, quando transpôs isso para o papel, fez essa transcrição, ela já estava produzindo uma segunda cópia, porque a primeira cópia é a gravação em rolos de fitas magnéticas. O original é o pai ditando, no momento real, ao vivo. O livro já é uma terceira cópia. Aliás, uma quarta, porque antes do livro ser impresso, é preciso que a Compose, o setor responsável pela gráfica, produza uma matriz. Então, essa matriz vai gerar livros em série. Logo, uma gráfica cuida da reprodutibilidade, para que a humanidade tenha o livro ao alcance de todos. Sem a reprodutibilidade da obra de arte, uma vez que um livro é uma obra literária e a cultura racional é uma obra literária, é classificada como tal, não fosse esse caráter, essa condição criada, esse conceito chamado de reprodutibilidade, não seria possível cada um ter o seu livro para desenvolver-se racionalmente. Então, a originalidade é dada pelo mundo racional e todos que estudarem vão ver isso escrito nos livros. Toda cultura tem uma identidade. O racional superior explica que onde estiver um racional, ali está sendo feita a propaganda do livro. Por quê? Toda a sua vizinhança sabe que você lê o livro, porque as pessoas veem você sair de branco, sair com a camisa do mapa, com a camisa do livro. Então, naturalmente você se identifica, mas o seu comportamento também identifica você como um racional.
Então, identidade é aquilo que faz uma coisa ser da mesma natureza que outra. Por exemplo, a identidade do animal racional é o habitante materializado na pineal. Isso nos identifica como seres de mesma natureza, de mesma origem espacial. Então, identidade é um conjunto de caracteres de um sujeito. Identidade é aquilo que caracteriza você como um racional. Assim como o bicho tem um conjunto de características. Ele briga, ele demanda, ele fala mal desse, fala mal daquele, ele fala mal até de Deus. Falaram mal até do Senhor Manuel e falam até hoje. Tem estudantes que falam, leitores, porque o estudante não vai falar barbaridades da particularidade do Senhor Manuel. Para conhecer a categoria da personalidade do Senhor Manuel, só sendo um estudioso de cultura racional, nem estudante não reconhece a categoria do Senhor Manuel. Vai ver o seu Manuel como bicho, como ele mesmo fala lá no 8º do histórico. Seu Manuel é visto como golpista aos olhos do golpista. É visto como espírita aos olhos do espírita. É visto como garanhão aos olhos do garanhão. E por aí vai, assim sucessivamente se sucede sem cessar. E é isso e não é outra coisa, porque bicho acha que todo mundo é igual a ele. Se o Senhor Manuel fosse um bicho, ele não teria como materializar a imunização racional em forma de assunto. Então, repito, identidade é aquilo que faz uma coisa ser da mesma natureza que outra. É um conjunto de caracteres de um sujeito. Você se identifica como um racional ou como um bicho? Isso ele já ensina lá na mensagem. Fala o tribunal racional aos indignos. Qual é a sua posição dentro da cultura racional? Você é contra o livro? Você é daqueles que rotulam o livro de genérico ou de pirata, como se fosse possível piratear o que é racional? Você fala mal de alguém? Ou você vai para o meio racional falar do seu estudo semanal? Ou você é como a maioria que chega na caravana e vai falar desse, vai falar daquele, vai falar de quem vai na NED, de quem vai no João, de quem vai no Retiro, de quem vai ali, de quem vai acolá, de quem compra o livro do Retiro e de quem compra o livro que não é do Retiro. Você acha que você assim está se identificando como um racional? Então é isso, e não é outra coisa. Isso não é a atitude de um racional. Racional é ver, ouvir e calar. Racional é respeitar a liberdade como imperativo dado pela natureza. Agir como um racional é colocar-se no seu lugar e colocar o outro no lugar dele. Ser racional é perceber e sentir que devo usar o sexto sentido, ou seja, reconhecer a natureza dos bichos. Ser racional é entender que a energia racional zela pelo que é dela. Ser racional é sentir que zelar pela cultura racional é estudar para ter realmente um comportamento e uma fala que corresponda à envergadura desta cultura suprema transcendental. Então, você já nasceu com essa identidade de animal? É uma pergunta retórica. Sua identidade como ser racional, uma vez que a ciência nos classifica como animais racionais? Então, repetindo, sua identidade como ser racional, uma vez que a ciência nos classifica como animais racionais, é em virtude de você usar a razão ou essa identidade é dada pela nossa origem espacial? Como você adquiriu essa identidade de animal racional? Na formação da sua vida, quando ainda era um embrião? Essa é a pergunta-chave para entendermos o que é de verdade uma identidade racional. É preciso se identificar como racional. O racional superior é claro e cristalino. Não deixa dúvidas. Não existe confusão na forma como ele expõe o assunto. Ele diz que você tem que se identificar como um racional. E é falando uns dos outros que nós vamos nos identificar como um racional? Não.
O seu desenvolvimento é espelhado pelo seu comportamento, é igual um espelho. Ele vai refletir como é que você está. Seu cabelo está desorganizado, sua barba está por fazer. Enfim, como você está racionalmente, reflete-se como você trata os demais membros da família racional. Então, uma pessoa que fala, seja o que for de alguém, ela está espelhando o quê? Que é racional? Deixo a pergunta retórica para que você se responda e procure endireitar a sua cabeça. Eu poderia gravar esse vídeo de uma forma mais dolorosa, usando linguagens fortes, mas eu estou tentando, procurando aqui me ajustar a temática que eu estou gravando, porque estou falando de identidade racional, então não tem como eu gravar esse vídeo usando outra forma de linguagem. Eu poderia usar uma linguagem muito mais forte para tocar no seu sentimento, porque é com você que eu estou falando. Você que vai para a caravana falar do João, da Néia, do retiro, das filhas do pai. Você sabe que você é assim. E eu tenho práticas de caravana. Então a natureza transmitiu forte no meu sentimento e eu estou aqui gravando esse vídeo para que você tenha uma oportunidade de endireitar sua cabeça. Porque nós somos usados pela natureza para dizer o que tem que ser dito. Ela fala de várias formas, jeitos e maneiras. E chega uma hora que, uma vez que você não entende o que ela está falando, ela arrebenta com tudo. Porque já que você não vai pelo amor, vai pela dor. E a dor é o desespero. Então, é preciso se identificar como ser racional. O ser racional não perde tempo falando de ninguém. Porque quem tem a ver com os erros desse ou daquele é o racional superior. Bota isso na sua cabeça. Afinal de contas, somos ou não representantes de uma cultura que não é contra nada nem contra ninguém. Como é que você se diz um ser racional, mas você é contra um monte de gente, contra um monte de coisa? Contra o comportamento desse, contra o comportamento daquele. Quantas das vezes eu não já ouvi na minha lata, o Cláudio é assim, o Cláudio é assado. Racional acolhe, tolera o que ninguém mais tolera. Então, se você não está nessa condição, não se ache racional e passe a se identificar como bicho. E largue esse livro que é melhor. Somos ou não representantes da concórdia, da paz, da harmonia e da união? Como alguém poderá falar de uma união que aparentemente não existe, porque qualquer um pode ver o racha na família racional? Repetindo, como alguém poderá falar de união ao mesmo tempo que fala em seguidores de mentirosos ou livro diferente? Tem sentido falar em harmonia, em união, em paz, em concórdia? Com esse discurso? De que tem um livro pirata, de que tem um livro genérico? De que tem seguidores de mentirosos? De gurus? Teremos autoridade para falar em concórdia ao mesmo tempo em que mostramos claramente uma desunião, um racha, um cisma no seio da família racional? Ou estamos vivendo a profecia do MJC, que a cultura racional vai ter que falir para poder renascer das próprias cinzas, uma vez que os seus integrantes não entenderam nada e por isso estão com os livros nas mãos, a serviço do magnético, para avacalhar com a cultura racional e tirar os livros das mãos dos que estão levando a sério. Infelizmente, alguém precisa ter essa coragem e falar sobre isso. Endireite vossa cabeça, porque ainda dá tempo. Se identifique como um racional e não como um bicho, falando desse, falando daquele, atacando uns e humilhando outros. Então é isso e não é outra coisa. Salve o racional superior e muita luz para todos nós.